Bom dia, senhores. Vamos iniciar aqui mais um treinamento de NR35. Esse treinamento é o trabalho em altura, referente a trabalho em altura que todos nós eletricistas realizamos todos os dias. Ele é um treinamento de 8 horas, contemplando 4 horas de teoria, que será feito nesse vídeo aqui, com prova no final, e também a parte prática, tá? Vamos iniciar desde o conceito básico até os EPIs que a gente usa no dia a dia, como tem que usar no dia a dia, as formas de pontos ancoragens que a gente deve usar. Para iniciar, vamos começar falando sobre trabalho em altura. O que é trabalho em altura? Como se caracteriza o trabalho em altura? O trabalho em altura se caracteriza pelo desnível da altura do piso, né? A gente tem muita situação de altura de piso da seguinte maneira: estou em cima de uma laje, do chão até a laje é 4 metros, mas eu lá em cima estou trabalhando em altura, sim ou não, né? Essa é a grande pergunta. Não, a gente tem que começar a contemplar da onde você está, do seu nível. Se você está numa laje, a laje tem guarda-corpo, você está no chão, você não está em altura. Em altura é toda vez que eu saio do nível do chão onde eu estou, do nível aonde eu estou pisando. E ele serve de parâmetro para me poder. Então, gente, mas por norma, qual é a metragem, qual é a altura mínima que eu considero? Pela NR35, é acima de 2 metros, é considerado trabalho em altura. Abaixo de 2 metros não é considerado trabalho em altura. Mas existe desníveis, existe situações que não fica a 2 metros. No nosso caso, são quando a gente está naquela escada bandinha, que o pessoal chama aquela de 3,30, que é pequenininha. Às vezes você não fica a 2 metros. Aí, não tô a 2 metros, então eu não vou aplicar trabalho em altura. Nesse caso a gente aplica sim, porque independente de 2 metros não, há um desnível. Você pode cair, você pode se machucar. Então tudo que a gente faz que tem um desnível separado maior que de 1 metro, até de meio metro, que possa você cair, a gente pede para você usar sempre todos os equipamentos de segurança. Então eu vou passar aqui para o nosso próximo slide, que diz o que? Esta norma estabelece requisitos mínimos e medidas de proteção para trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador envolvido diretamente ou indiretamente nessa atividade. Considere trabalho em altura atividade executada acima de 2 metros no nível inferior onde haja risco de queda. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Esse trabalho envolve o planejamento. Qual é o planejamento? A gente vai botar no nosso caso aqui. A gente sobe no trabalho em altura da seguinte maneira: na escada, no cesto, tá? E a gente vai usar também a espora aqui na frente. Então a gente vai ter que ter esses 3 níveis de situações em que a gente vai ter que sempre ficar atento no planejamento. Qual seria o planejamento? Eu vou falar aqui bem rápido aqui. O nosso planejamento é aquilo: vou subir em altura. O que eu preciso subir em altura? Inicialmente eu vou ter que planejar, fazer minha PR. Depois que eu fazer minha PR, eu vou ter que sinalizar. Depois eu vou ter que verificar se a minha escada tem linha de vida. Se eu tiver no cesto, eu tenho que estar com o cinto do cesto e engatar no olhar do cesto. E se eu for subir com espora, eu tenho que garantir que a espora esteja em bom estado de uso de conservação. Preciso fazer um checklist de espora. Então o planejamento qual é? Antes de eu ir trabalhar em altura, eu garanti que todos os equipamentos estejam em boas condições, tá? Na execução preciso utilizar todos os acessórios de içamento, né? A gente vai comentar um por um aqui na frente, mais lá na frente. Mas em tese, quais seriam os acessórios? Fita eureka, linha de vida, cinto de segurança, mosquetão, olhar, dependendo da situação, trava-quedas. A gente vai comentar tudinho isso daí com o tempo. Vale lembrar aqui que todo mundo, quando trabalha em altura, tem tanta parte de responsabilidade do trabalhador quanto da parte de responsabilidade do empregado. Então a gente vai falar agora a responsabilidade do empregador. Quem seria o empregador? A empresa. Resumindo, a empresa, né? Empregador, empregado, para a gente não confundir, a gente fala qual a responsabilidade da empresa, qual a responsabilidade do empregador e do empregado, né? Cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma. Qual seria isso? O que o empregador tem que garantir? Os acessórios. Tem que garantir o seu material, tem que garantir
que a escada que você for trabalhar ela está ok, tem que garantir que o caminhão que for usar o cesto, ele esteja ok, que o cesto esteja em bom estado de uso, esteja com laudo de resistência contra a queda, tem que garantir todo o material necessário. Então, é uma responsabilidade do empregador isso. Segundo, assegurar a realização de andares de risco APR, conta aplicável, e emissão de permissão de trabalho PT. Nós aqui não trabalhamos com PT, né? Aqui na Equatorial Nordeste não trabalhamos com PT, mas a gente trabalha com APR, ou análise de risco, ou análise preliminar de risco, mas em tese são todas elas. O que é isso? Eu analisar o meu risco e bloquear ele da melhor maneira possível. Então, a empresa tem que garantir que você faça APR. Então a gente vai entregar para você uma APR, né? Obrigatório, só pode fazer atividade com a PR, então a empresa tem que entregar para você. Outra coisa, desenvolver procedimento operacional para atividade rotineira de trabalho em altura. Então o que acontece? A empresa tem que te entregar um procedimento para trabalho em altura. Os nossos procedimentos hoje são tudo vinculados. Temos outros procedimentos de corte, de rediga, de ligação nova, grupo A, grupo B. E lá dentro a gente tem um procedimento da parte de altura, somente na parte de colocar. Então, com esse treinamento agora a gente está fazendo bem específico, a gente vai fazer um procedimento bem específico para entregar para todos e um treinamento mais específico. Outra situação que o empregador tem que fazer: assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação de ações e medidas complementares de segurança aplicáveis. O que é isso? É a nossa inspeção. O nosso técnico de segurança faz diariamente. A nossa supervisão hoje faz diariamente. A gente usa hoje uma ferramenta chamada Audit, então a gente inspeciona para ver se vocês estão usando de forma correta. Então não é só entregar para vocês, além de entregar, eu tenho que garantir que vocês estejam fazendo o uso de forma correta. Outra situação: adotar providências necessárias para acompanhar o cumprimento de medidas de proteção estabelecidas nestas normas pela empresa contratada. Então, como eu comentei no tópico anterior, a letra D, a letra E, a gente vai fazer o treinamento para vocês, a gente vai garantir os equipamentos, a gente vai ter que ir em campos, para ter que ir em campo que vocês usem. Então, a gente vai te dar equipamento, vai te treinar e vai te fiscalizar para você trabalhar de forma correta. Se a gente encontrar algum tipo de erro, a gente vai lá, ajeita. Se precisar fazer treinamento, a gente vai lá e faz. Então, esse é o papel do empregador da empresa correspondente referente a NR35. Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade do empregado, tá? Responsabilidade do empregado. Cabe ao empregado, tá? Cumprir as disposições legais regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. O que ele quer dizer com isso? A empresa entregou o material, te treinou, te fiscaliza. Cabe a você realizar tudo que está no procedimento, realizar tudo o que foi feito, tudo que foi falado, tudo que a norma preconiza para fazer, tudo que o procedimento interno da empresa solicita você fazer, você vai ter que fazer. Então isso é uma obrigação sua, tá? Uma obrigação sua do empregado a fazer atividades em altura, tá? Colaborar com o empregador na implementação de disposições contidas nesta norma. O que é isso? É a sua experiência do dia a dia. Hoje, quem sabe mais do risco de queda, de poste, de cesto, de espora do que vocês? Ninguém, vocês sabem, vocês estão lá em cima. Vocês sobem todo dia. A média aí que eu só sei que de corte ou de religação é mais de 30 por dia, meta por equipe. Então você, em tese, bate escada mais de 30 vezes por dia. Então, quem sabe do risco são vocês. Tá? Vocês são as pessoas que têm mais conhecimento do risco do que todos nós. Então você pode ajudar. O empregador fala: olha, eu acho que a gente pode melhorar aqui. Acho que essa escada não está boa. Acho que devemos colocar uma escada maior. Olha, acho que essa escada que eu estou trabalhando aqui, ela está muito solta, não sei o que. Acho que esse meu cesto aqui está com barulho muito ruim, está diferente. Então você ajuda o empregador a melhorar. Letra C. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que contestarem evidências de risco graves e iminente para a sua saúde e segurança de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato superior hierárquico que diligenciará medidas cabíveis. O que é isso? Você tem o direito de recusa.
tá? Esse direito de recusa, no nosso caso aqui, está na nossa própria PR. Se você chegar numa atividade lá e ver que não tem como, um exemplo, uma base de um poste deteriorada, uma base de um poste que está com risco de queda, você vai lá, olha, isso aqui eu não posso subir, que esse poste pode cair, vou cair junto com ele, eu vou me machucar. Risco grave iminente de acidente. Toda vez que tem risco grave iminente de acidente, você deve utilizar o direito de recusa, interromper as atividades e avisar o superior imediato, ok? Zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam afetar por suas ações ou omissões do trabalho. O que é isso? Na hora que eu estou subindo na escada, eu esqueço de isolar a minha área, passa uma criança, passa alguém de fora, até meu companheiro lá de trabalho, aí cai uma chave lá de cima e acerta meu companheiro lá embaixo. Então, você tem que zelar pela sua segurança e pela segurança de terceiros, tá? Então, gente, essas são duas situações que a gente faz, tanto para o empregador quanto para o empregado. A gente tem deveres e obrigações, vocês têm deveres e obrigações. Continuando, tá? Capacitação e treinamento. Considere-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento técnico prático com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programado deve ser no mínimo. Vamos lá. Normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura, medida de prevenção e controle, sistema, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidente típico em trabalho em altura, conduta de situações de emergência, incluindo noções técnicas de resgate e primeiros socorros, tá? Então, esse treinamento que a gente vai fazer, a gente vai comentar tudo isso daqui. A gente já iniciou aqui um pouquinho sobre a legislação, depois a gente vai falar item por item nessa norma. O empregador deve realizar treinamento periódico bienal sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações. Vamos lá. Mudança de dois procedimentos, condições e operações de trabalho. Exemplo, a gente comprou um equipamento novo, a gente trouxe alguma coisa que não tinha no mercado e aí ninguém conhece como é que trabalha em altura com aquele equipamento. Então devemos reciclar todo mundo para trabalhar. Outro item, evento que indique necessidade de novo treinamento. A gente verificou que a rede é nova agora, olha, a gente vai trabalhar, vou dar um exemplo aqui, o pessoal que é do corte e liga, trabalha só em poste de baixa tensão até média tensão, e a gente de repente ganhou um contrato aqui, agora vamos trabalhar com poste da linha de transmissão, que são postes mais altos. A gente vai ter que fazer um outro trabalho, outro treinamento, porque o cenário é outro, o risco é outro, então a gente precisa toda vez reciclar vocês nesse momento. Retorno a afastamento de trabalho por período superior a 90 dias. O que acontece? Um funcionário nosso, um de vocês que se afastou por algum motivo, doença, tá com férias, conseguiu aí 3 meses de férias consecutiva, se afastou do trabalho no período acima de 90 dias, a gente vai ter que fazer reciclagem com você antes de você retornar à atividade. E mudança de empresa, tá? Aqui nesse caso aqui, você está numa empresa A, vai para a empresa B, você tem que fazer o treinamento de resgate de altura. Por isso que o certificado das outras empresas não funciona dentro da empresa que você está trabalhando. Se você é da empresa A, eu trabalho na empresa A, tenho muitos anos de experiência, não sei o que, me reciclaram faz semana passada, mas agora você mudou de empresa, você vai ter que reciclar de novo, tá ok? E quando tiver 2 anos, é obrigatório fazer, a cada bienal, fazer o treinamento. Continuando aqui no slide 11, a gente vai comentar sobre o planejamento, organização e execução, Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Quem é o trabalhador capacitado e autorizado? Quem é o nosso funcionário que é capacitado e autorizado? Aquele que participou do curso de NR35. Tá? Esse curso que vocês estão fazendo aqui capacita vocês a realizar a atividade em altura. Tá? Então só pode trabalhar em altura quem for treinado nesse curso que a gente está fazendo agora. Considerando-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado tendo sido considerado apto para executar essa atividade e possua anuência formal da empresa.
Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde do trabalhador que executa atividade em altura, garantindo o quê? Vamos lá. Antes de vocês entrarem aqui, todos vocês fizeram o ASO admissional. E esse ASO admissional, quando você vai trabalhar em altura, você faz alguns exames a mais. É tanto que tem gente, administrativos, etc, que fazem poucos exames, fazem normalmente só o de ruído, etc. Vocês não, vocês fazem vários, faz raio-x da coluna, faz entre outros exames. Para que isso? Para verificar o estado de saúde de vocês. Então, por isso que vocês são é obrigatório fazer esse tipo de exame custeado pela empresa, ok? Os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, devendo estar consignado. O que quer dizer com isso? Esses exames estão dentro do nosso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, que ele fica à disposição de vocês a qualquer momento. Vocês podem consultar que tipo de exame vocês têm que fazer ou exame que irão fazer caso fosse trabalhar em altura. Seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda em altura, considerando também os fatores psicossociais. Então vocês vão fazer exame para ver se vocês podem ter algum mal súbito ou alguma coisa vestigem, né, de altura. Então quer dizer, são exames para ver, será que essa pessoa que vai trabalhar em altura, ele tem condições de trabalhar, ele tem uma saúde mental, uma saúde física boa para trabalhar em altura. Por isso que vocês fazem esse exame. E lá dentro desse exame tem que dizer se você está apto ou não, tá? Então no nosso exame admissional feito pela empresa vai estar lá apto, que você está apto. A aptidão para trabalho em altura deve ser considerada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. Todo trabalhador em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as particularidades da atividade. Exemplo. Todo mundo que for trabalhar em altura tem que ter uma supervisão. E a gente casa com a NR10 também, que acontece o quê? Que a gente consegue a obrigatoriedade de que um está trabalhando e outro supervisionando. Por que isso? Vai que a pessoa passa mal lá em cima, vai que a pessoa precisa ser resgatada lá de cima. Então ela tem que estar todo tempo atento, tá? Todo trabalho em altura deve ser procedido na área de risco, a gente já comentou. O local que os serviços serão executados em seu entorno. Verificar o isolamento e sinalização do entorno da área. Verificar o estabelecimento do sistema de pontos de ancoragem. Verificar as condições de chuva. E as formas de equipamento individual de cada pessoa, né? Todo trabalho em altura, o que a gente precisa ver? Precisa ver se está isolado, está sinalizado, se não tem questão de chuva, se não está ventando muito forte, conforme a norma. Ventos acima de 46 km não pode trabalhar em altura, né? Certo que a gente não tem como medir, a gente tem aquela percepção de vento muito forte. A gente não pode trabalhar com a escada molhada, com os equipamentos molhados. Primeiro molhado você pode escorregar e pode cair. Em nossos equipamentos, como a gente é da área elétrica, pode molhar e perder a isolação, servir de condutor elétrico para a gente pegar um choque. Então a gente não pode fazer esse tipo de atividade, tá? Também temos que verificar a risca de queda de materiais e ferramentas. Por isso que a gente usa o nosso balde de içamento de ferramenta. Tem que botar a ferramenta lá. Tudo que a gente coloca, tudo que for trabalhar, porque para evitar que alguém caia, tá? Riscos adicionais, condições impeditivas e condições de emergência e necessidade de sistema de comunicação, né? Então, além de tudo isso, eu preciso o quê? Verificar o que pode ser impeditivo para me trabalhar, para me usar o direito de recusa. Isso também eu preciso verificar que são os riscos adicionais que eu posso trabalhar. Exemplo, eu vou colocar a escada lá e a escada deu certinho dentro de uma tampa de bueiro. Pô, bueiro a tampa não pode estar bem colocada, a escada pode cair dentro e eu vir me machucar. Ou então, eu vou no beiral de uma casa, aí o chão é de lajota, aí eu coloco a escada pode escorregar e eu posso cair. Então são riscos adicionais que eu preciso verificar o tempo todo, ok? Além disso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber também da nossa condição física, né? Do jeito que a gente está. Será que eu estou bem para trabalhar hoje? Será que eu estou bem para me subir? Então é sempre interessante estar bem físico. Se eu não puder, olha, não estou bem hoje, eu estou com uma dor de cabeça, estou com vestígio,
tô ficando tonto. Então não é bom subir porque você pode passar mal ou se machucar, ok? E antes de iniciar, a gente vai comentar o que eu preciso saber para me trabalhar em altura. Quais são as minhas ferramentas? Quais são a minha ferramenta de gestão para me trabalhar em altura? Uma delas se chama PT. Indiretamente a gente não trabalha com PT, a gente trabalha com a PR, mas as perguntas são semelhantes. Ela precisa ter o quê? Requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. Lá na nossa PR consta lá, você verificou a base do poste, o poste está ok, se não está, tá? Dispositivo de medida estabelecido na análise de risco. O que eu vou fazer caso tenha alguma situação de risco? Qual é a minha ação mitigadora? Exemplo, risco de queda de material. O que eu preciso fazer? Isolar a área. Risco de queda de nível diferente. O que eu preciso fazer? Utilizar meu trava-queda junto com a linha de vida. Então, essas situações são situações em que eu coloco medidas de controle. A relação de todos os envolvidos é a sua autorização. Por isso que a gente tem que ter a PR e assinar a PR. A PR a gente assina ela, coloca o nosso nome, tudinho, e a gente pega e faz a nossa autorização. Porque nós temos a capacidade, nós estamos garantidos que aquilo que eu estou trabalhando está ok. Tá? Então, gente, esse tipo de situações, tudo envolve o nosso trabalho em altura. A gente olha assim, pô, mas é muita coisa. É muita coisa. Precisa-se fazer tudo isso? Precisa-se. Por quê? Porque a gente precisa garantir que o nosso trabalho seja feito de forma segura para evitar acidente. Com relação ao EPI, gente, a gente vai falar antes de tudo, a gente precisa verificar o que é EPI. EPI, equipamento de proteção individual, também temos equipamento de proteção coletiva, né? O equipamento de proteção individual para trabalho em altura é o nosso cinto de segurança, é o nosso trava-queda, certo? E a nossa linha de vida, que já é uma proteção coletiva, o ponto de ancoragem, que é a nossa fita ureca, também é uma proteção coletiva, a escada, que não deixa de ser acesso, também dependendo dela é uma proteção coletiva, que a gente tem escada de centro também, não só a escada normal, tá? Então, esse tipo de equipamento tem que estar todo o tempo 100%. Porque na hora que você precisar dele, ele vai estar lá. Então, se deve checar toda vez esses equipamentos antes de eu subir de trabalho em altura. E lógico que tem outros da nossa área elétrica, que não é só o cinto, o trava-queda, o trava-baixa de vidro. Também tem o capacete, tem o óculos, tem a luva de BT, a luva de cobertura, a luva de vaqueta, né? Se eu for trabalhar no chão, minha perneira, né? Se eu for trabalhar, abrir uma chave, fechar, vou olhar minha vara de manobra. Então, que é EPC. Então, tem outros materiais que devem ser checados. E todos eles devem ser checados antes da gente começar a trabalhar. Por quê? Para garantir. Porque o EPI, gente, ele não evita acidente. Ele minimiza a lesão, tá? E se possível, ele não deixa lesão nenhuma, mas o acidente pode acontecer. Então, quanto mais a gente não usar o EPI, melhor. Mas se a gente for precisar de usar dele, ele tem que estar em boa condição. É que nem eu estar garantido, pô, vou fazer uma coisa aqui, eu tenho certeza que não vai me atingir. E quando acontece, me atinge. Exemplo, um vidro, um carro, né? Um empresário aí cheio do dinheiro pega, compra um carro blindado e tal, com vidro blindado, a prova de bala, a prova de tudo. Aí o cara não quer jamais testar esse vidro, né? Mas porventura tem um assalto, tem não sei o que. Aí ele, caramba, eu tenho com o vidro aqui, ele vai me proteger de alguns tiros. Quando o cara dá o tiro, o vidro quebra e atinge ele, né? Então não adiantou de nada. Então por isso que a gente tem que ter sempre certeza de que os nossos EPIs e EPCs estão em boas condições de uso, para caso eu use, caso seja necessário, eu tenha certeza que ele vai me proteger, vai evitar que eu me tenha uma lesão ou minimizar uma lesão maior, né? Então, gente, o EPI praticamente tem tudo isso daí, e ele precisa ter, sabe o que? Um CA. O que é o CA? O CA é o certificado de aprovação. Alguns cintos nossos que a gente usa hoje, o certificado de aprovação é por tempo indeterminado, e tem outros não, tem um tempo
já colocando. Então eu vou dar uma lida aqui no slide para a gente só se posicionar para dar continuidade, né? O equipamento de proteção individual, acessórios e sistema de ancoragem. Os equipamentos de proteção individual, acessórios e sistema de ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando sua eficiência, o conforto, a carga aplicada ou mesmo o respectivo fator de segurança em caso de eventual queda. No nosso caso, nosso fator de segurança é em média de 1.500 kg, tá? Na aquisição de procedimento devem ser efetuadas inspeções dos EPIs, acessórios, sistema de ancoragem, destinação de proteção de queda em altura, recusando-se o que apresenta defeito e deformações. Então, a gente precisa fazer e verificar nosso EPI. Se a gente vê algum tipo de defeito, alguma coisa que ele não esteja em conformidade, a gente tem que tirar ele, ok? Antes do início dos trabalhos, deve ser efetuada a inspeção rotineira dos EPIs, a gente já comentou, acessórios, sistema de ancoragem. Deve ser registrado o resultado das inspeções na aquisição periódico e rotineira quando EPI, acessórios e sistema de ancoragem foram recusados. Exemplo, a gente sempre faz as inspeções nossas, tanto supervisor quanto técnico de segurança, e lá a gente pega e coloca se tem ou não algum tipo de defeito. Se tiver, a gente tira uma foto, faz do antes e do depois e retira o equipamento. O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista, dotar o dispositivo que para a conexão ao sistema de ancoragem. Exemplo, nosso cinto de segurança ele tem pontos de ancoragem. A gente trabalha com 6 pontos de ancoragem no nosso cinto. A gente usa 4 normalmente, os outros 2 é mais para resgate, mas praticamente a gente não usa. E mais o nosso mosquetão, tá? E o talabaste também. O talabaste eu engato na linha, mosquetão eu engato no talabaste e o talabaste na linha de vida, ok? É obrigatório de absorvedor de energia nas seguintes situações. Vocês podem ver que o nosso cinto ele tem tipo um negócio de plástico atrás, que eu vou demonstrar lá na frente. Os EPIs, as partes, todas elas como é que funcionam. Ele serve de quê? Para esticar numa queda. A gente tem que sempre usar a linha de vida, né? A ancoragem da linha de vida acima da cintura, conforme a NR35. Vai ser possível mais alto, mas no mínimo acima da cintura. Para quê? Caso eu venha cair, né, lá dar uma esticada, eu não consiga bater no chão. Não adianta nada eu estar preso se na hora que esticar lá eu bater no chão, porque o cinto é maior a altura que eu tenho, ok? Então, gente, a gente precisa ter esse sentimento da linha de vida sempre tá nota, não pode estar no meu pé. Não posso estar com o sistema de ancoragem engatado abaixo da minha cintura ou bem abaixo do meu pé. O sistema de ancoragem tem que estar sempre acima da cintura, tá? Para que caso tenha o fator de queda, tudinho, ele venha, não faça eu ficar pendurado, não me machuque, não venha bater no chão, ok? Vou passar aqui pro slide de alguns CAs, alguns EPIs que a gente vai comentar aqui um por um, para a gente ficar bem familiarizado com eles, ok? Então, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai falar de alguns EPIs, alguns EPCs que a gente usa constantemente dentro da empresa, né? Vocês estão vendo aí na foto aí do slide 18, um capacete, uma bota, um cinto de segurança, um trava-queda, um óculos, luvas contra riscos mecânicos, né? Risco para evitar corte. O capacete, gente, é para proteger a cabeça. Mas por que a cabeça? Se eu tô lá em cima, nada pode cair em cima de mim, mas você pode cair de cabeça, bater a cabeça, o capacete protege. Você pode estar embaixo e alguém trabalhando em cima viu uma ferramenta, o capacete irá proteger, ok? Você pode estar, que eu já vi acontecer, embaixo, o rapaz no caminhão mexendo no material sem querer, o material caiu, pode bater na sua cabeça também. Então o capacete é importante, lembrando que o capacete tem que se passar a jugular. Não adianta nada ter um capacete e não estar preso, igual o capacete de moto. Não adianta eu estar usando e ele não estar preso. Na hora que eu precisar dele, ele vai voar da minha cabeça e não vai me proteger como deveria. A bota, gente. A bota, qual é o objetivo dela? No nosso caso é tanto elétrica quanto contra risco mecânico. Nossa bota ela tem um bico composite, que é uma biqueira de aço. Caso caia algum material em cima do seu pé, bate na biqueira e não machuca o seu pé, tá? E elas também todas são de 1000 volts, né, para conta de descargas elétricas. Então é esse o objetivo da nossa bota, obrigatório usar.
Como o nosso caso é um risco elétrico, também lá a nossa bota não pode ter nenhum tipo de vazamento em que molde o nosso pé, grude, para evitar a condução de energia elétrica, ok? Do lado temos o cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele é para a gente utilizar para ficar preso tanto na linha de vida da escada, ou do cesto, ou do poste em cima de uma espora, para caso a gente caia, ele se ajuste ao nosso corpo, a gente não se venha se machucar. Tem que usar ele bem ajustado, a gente não pode usar ele que não esteja de forma ajustada, senão pode machucar a gente na hora que a gente precisar. Do outro vem o óculos, né? O óculos de segurança contra riscos de partículas, de abrasão que vem acertar nossos olhos. Então a gente tem o óculos escuro, o óculos incolor. O escuro quando tiver muito sol, quando tiver a parte para mim não ter muito, forçar muito a minha vista. E o claro quando eu tiver já no escuro, dentro de uma parte escura, não somente de noite, mas quando tiver uma parte escura eu posso usar o claro. O tripé que a gente está colocando aqui é o trava-queda, né? Ele serve para a gente colocar na nossa linha de vida. Caso a gente caia, ele segura na linha de vida. Tem que ficar sempre atento a uma seta que tem na direção do trava-queda. Essa seta diz a forma como o trava-queda ele consegue, em qual sentido. Se a gente botar ela ao contrário, a gente não vai conseguir. Na hora que a gente for precisar, em vez de engatar, ele vai abrir. Então é importante sempre prestar no sentido da seta. Com relação às luvas, tá? A gente usa para evitar corte. A gente sabe que a gente usa muito cabo, onde a gente trabalha com muito coisas cortantes, a gente pode se ferir, por isso que é importante o uso da luva de vaqueta, ou a luva de raspa, ou a luva de cobertura, como a gente usa normalmente. No outro slide a gente já vê a parte de proteção coletiva, no caso aí cone e fita de sinalização, tá? Os extintores, caso a gente não tenha, dificilmente a gente vai ter se a gente estiver trabalhando em alguma subestação, caso necessário, ou dentro da base. Mas normalmente a gente não usa extintor, a gente não tem mais nos nossos veículos, então não é mais obrigatório por lei. Então a gente usa o cone, né? É importante o cone ter sempre suas fitas, sempre estar em bom estado de uso, porque num trabalho noturno ele reflete para passageiros que possam vir, ou terceiros que possam vir na nossa direção, verificar o cone de longe e poder se afastar. Com relação à fita zebrada, tem essa fita zebrada de plástico, a gente usa em alguns momentos, mas a nossa é aquela fita com recolhedor laranja. O objetivo dela é juntamente sinalizar, ok? Outro tipo de EPIs aqui que a gente utiliza dentro da nossa atividade, né? A gente tem o protetor auricular tipo concha, o protetor auricular por inserção do lado esquerdo. Esses protetores é mais o pessoal que trabalha com poda, motosserra, que estão perto de um ruído muito intermitente. Então a gente disponibiliza para ele esse tipo de proteção. Nós temos um protetor facial, tá? Existem dois tipos de protetor facial, o contra arco elétrico e um contra impactos, tá? A gente utiliza esses aí em alguns contratos, outros sim, outros não. E o objetivo dele é justamente, né, proteger o nosso rosto de algum tipo de impacto. E o cinto de segurança, que eu já comentei nos slides anteriores, né? Além disso, desses EPIs e EPCs, a gente tem que fazer inspeções, né? A gente tem as inspeções feitas pela gente, temos feita pela Equatorial ou pela empresa contratada Equatorial, que verifica as condições dos nossos BIs e as nossas formas de trabalhar. É importante a gente sempre tratar com muita cortesia, muito respeito nossos fiscais, nossos técnicos de segurança, porque eles estão ali para verificar o melhor, identificar o que está errado. Depois de ver que está errado, a gente procurar melhorar e dar uma continuidade. Passando de slide, tipos de trabalho em altura, né? Tem escadas móveis, que é o nosso caso, escada marinheiro, a gente não se aplica, mas de repente alguma indústria, alguma coisa que precisa a gente tem. Plataforma suspensa também a gente não se aplica, mas a gente vai explicar. Plataforma elevatória, a gente tem em tese, né? Tem a plataforma elevatória em cima, a gente tem o nosso cesto aéreo, que pode ser considerado como plataforma elevatória. Temos o balancinho é aquele famoso andame suspenso, a gente não usa muito, né? E passarela para telhado, que de vez em quando a gente usa também, tá? Meio, manuseio e amarração de escada.
Escadas grandes e pesadas devem ser transportadas, levantadas e estaiadas por 2 empregados, principalmente no da medida superior de 13,60 por 6,60, quanto sempre do mesmo lado do ombro esquerdo, direito. Então, gente, a escada ela é muito pesada, então é importante na hora que eu for retirar, que é um acessório de alçamento, essa escada do veículo, ser sempre por 2 pessoas. Não deixar só com uma, senão vai forçar muito peso, ela pode ter algum tipo de doença ocupacional. Então, qual a importância disso daqui? Evitar que alguém tenha aquela famosa bucite, dor no ombro, dor de cansado. Imagine aí, vocês vão em média aí fazer mais ou menos mais de 30, bater escada mais de 30 vezes por dia, a maioria dos eletricistas. Então é um serviço muito cansativo, é um serviço braçal, é um serviço que quer ajuda. Só uma pessoa em si, quando chegar no final do dia, tá com a costa toda doendo. Então é muito importante, sempre quando for utilizar a escada, usar as 2 pessoas, tá? Agora a gente vai falar sobre as escadas móveis. A gente não usa muito, mas é interessante a gente só comentar aqui para forma de conhecimento, até por conteúdo do NR35. A escada móvel ou escada plataforma é uma escada que ela é fixada, mas normalmente tem umas rodinhas que fazem a gente ir um para o lado e para o outro, onde a gente utiliza. A gente poderia utilizar ela no nosso almoxarifado, uma almoxarifado de tem uns gaveteiros grandes, onde a gente possa ir subir numa e pegar. No nosso caso aqui a gente não tem, talvez não sei se outra unidade tem, mas pode usar. O que é importante a gente saber disso é que ela tem os guarda-corpo completo, né? Guarda-corpo superior, intermediário, tá? E rodapé, tá? Utilização de cinto de segurança com talabarte em Y, né? Que engata direto no guarda-corpo da escada. Então isso é importante, ela ser travada para ela não ficar rodando com uma pessoa em cima. Em hipótese nenhuma você pode estar lá em cima e alguém empurrar a escada, ela tem que estar sempre travada na hora de trabalhar. Esse outro tipo de escada, a escada marinheiro, tá? Essa escada dificilmente a gente usa, mas se a gente for usar, é aquela que fica na vertical, normalmente em caixa d'água, etc. Ela tem um guarda-corpo da escada, que a gente chama, né? Para evitar qualquer tipo de ocorrência que o cara se salte e venha cair para trás, ela tem um guarda-corpo. Tem que usar o cinto de segurança e a linha de vida, se for o caso, tá? Então, quando a vez que a gente for subindo, a gente tem que ir macaqueando. A gente vai subindo, sobe a escada, vai passando talabarte, vai subindo, vai passando talabarte, vai subindo, passando talabarte e subindo trava-queda. Então é assim que funciona. Aqui é os andames, né? Temos vários tipos de andames, andame de encaixe, andame de montagem. Temos vários tipos de andame da construção civil. Então esse andame aqui, ele é um andame de encaixe, muito usado na construção civil. Tem que usar o cinto de segurança com o talabarte, famoso pica-pau, tá? Todo andame ele tem que vir com uma numeral de cálculo por um engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico tem que fazer a conta, tem que calcular tudo que se tem no andame, fazer o peso, quantidade de braçadeira, tudinho, sapata, para poder liberar a sua atividade, ok? Andame suspenso ou simples apoiado, né? Semelhante ao andame, o primeiro andame, só que ele fica normalmente suspenso ou encaixado em alguma parede, alguma viga, certo? Ou apoiado em alguma coisa. Também precisa de numeral de cálculo de engenheiro mecânico para garantir que o esforço e o peso que ele está lá seja suportável pela pessoa. Andame fachadeiro, né? Que fica na fachada de um prédio, né? Do mesmo jeito dos outros andames. Todos eles têm que usar talabarte e linha. Nesse carro de fachadeira, além do talabarte da linha, a gente tem que usar também a grade de proteção, a rede de proteção para evitar a projeção de materiais lá para baixo, tá? Também temos andame móveis, que é de rodinha, parecido com o que a gente comentou mais atrás, né? Do mesmo jeito que eu falei, a gente tem que usar o cinto, famoso cinto de pica-pau que chama, que é o talabarte em Y. Ele tem que estar sempre travado, não se pode jamais andar com ele com pessoas em cima. E temos a plataforma suspensa, normalmente o pessoal que trabalha em prédio, para limpar a janela, para poder fazer a limpeza, ou então manutenção do prédio, né? Esse andame, essa plataforma suspensa,
ela tem que ter memorial de cálculo, resistência do seu ponto de ancoragem, linhas de vidas independentes, fora a plataforma, tá? Para a pessoa poder colocar seu cinto, fora a plataforma. Se a plataforma cair, a pessoa fica pendurada. E tudo isso, lógico, com memorial de cálculo, com anotação de estabilidade técnica do engenheiro responsável, tá? Temos a plataforma elevatória, né? No nosso caso é semelhante com a nosso cesto aéreo, né? O cesto aéreo é mais específico da NR12, né? Tem um item só que é a NR12, anexo 18, que só fala do cesto aéreo. Mas ele tem a mesma premissa da plataforma, né? Tem dois tipos de comando, tem um comando embaixo, tem um comando em cima. Só pode se operar se do comando de cima, a pessoa tem que operar da parte de cima, junto com seu cinto, seu talabaste Y, tá? Ficar muito atento para que o talabaste não dobre, para que ele não quebre, ok? Garantia fazer o teste do equipamento com resistência, né? Laudo de resistência, tá? O laudo acústico, para ver se o equipamento está tudo ok, para não ter nenhum problema. Temos o balancinho, ou então a cadeirinha, que o pessoal chama, né? O pessoal usa, semelhante com andaime de balanço. Essa cadeirinha aqui usa-se com uma linha de vida independente, uma linha de vida da cadeirinha e uma linha de vida independente. A pessoa vai trabalhando, caso a cadeirinha caia, ele fica preso na linha de vida. Plataforma de telhado, né? Às vezes a gente consegue trabalhar no telhado, e essa plataforma de telhado, normalmente quando a gente for andar em telhado, a gente põe uma tábua em cima para aumentar a nossa resistência e diminuir a força do nosso peso em um ponto único, né? A gente faz a distribuição do nosso peso em cima de uma tábua para evitar o corte. Além disso, eu tenho que botar a minha linha de vida, tá? A minha linha de vida em telhado, a minha linha de vida em lajes, lembrando, sempre tem que ficar acima da cintura, conforme a NR18, ok? Avaliação de recursos para resgate. Agora a gente vai falar de resgate, tá, gente? A gente falou de EPI, falamos de EPC, falamos da norma em si, as características da norma, como é que eu sei que é trabalho à altura, que não é, que equipamento eu tenho que usar, né? Então a gente já comentou todos esses tipos de situação. Agora a gente vai falar sobre a parte de resgate, né? Como é que acontece o resgate, para que serve o resgate, que equipamento eu preciso ter no resgate, ok, gente? Continuando nosso treinamento, né? Agora vamos falar de resgate. Antes de a gente falar de resgate, precisa falar dos equipamentos que são necessários para o resgate, que será mostrado na parte prática do treinamento. Cordas, né? Semi-estática, cinto paraquedista, talabar de posicionamento ou movimentação Y, trava-queda, mosquetão, freio 8, terminal ICC, capacete, luva, macaco, maca de resgate, polia e ponto de ancoragem, né? Então esses itens são praticamente o básico que a gente precisa. Então vou relacionar um por um aqui. Alguns desses a gente não usa, né? A gente tem um checklist especial e outros a gente usa tranquilo. Mas a gente vai comentar todos aqui porque, como esse curso é referente ao NR35, todos os aspectos a gente vai ter que explicar esses itens. Aqui no slide 36 a gente vê a corda estática Cata 2, né? Avaliada pelo IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, a mais renomeada Instituto de Pesquisa de Teste de Equipamento da América Latina. Baseado em normas rigorosas de teste de resistência, apresentou a carga de ruptura de 3.500 kN, tá? Uma excelente opção para a qualidade para resgate. Também tem uma corda dinâmica, né? Que é uma corda agora de 8 mm, e também temos a de 10 mm. A gente usa muito a carga semi-estática. Qual que a gente usa? Essa corda aqui branca com listrinha preta, que ela tem a alma de aço dentro dela. A gente vai explicar aqui como é que é feita uma corda, qual é o tipo de característica da corda. Então a tipo de característica da corda é traçado externo em multifilamento de poliamida,
Alerta visual, um enfilamento de propileno ou poliamida cor amarela. Quando a segunda camada descer amarela, indica que a camada superior está desgastada, devendo então substituir a corda. Terceiro, alma de centocida, enfilamento e poliamida. E fita de identificação. Então, dentro da corda tem a fita de identificação, tem a alma de aço, tem a parte que reveste a corda. Se aparecer a alma de aço, a parte que reveste a corda, essa corda será descartada. Tem que colocar outra no lugar que não tem como recuperar, ok? Esse aqui é o nosso cinto paraquedista, o cinto que a gente utiliza, tá? Ele tem o mosquetão traseiro, tem o mosquetão da frente, tem o trava-queda, aí tem os pontos de ancoragem, ancoragem frontal, tá? E da costa também, da parte traseira, da parte frontal. Então ele é o cinto que a gente usa e é bem feito. Esse daqui é o talabar de posicionamento. Esse talabar de posicionamento a gente usa normalmente no poste para a gente poder fazer nossas atividades, ok? Esse daqui é um simples, o que a gente usa basicamente é esse de baixo aqui, tá? Onde tem a proteção da corda. Ele serve juntamente para não desgastar essa proteção e para o funcionário usar como apoio para ficar pendurado no poste, né? Junto com a sua linha de vida, junto com o seu trava-queda. Esse daqui já é o nosso Talabarte Y. Ele é um Talabarte, né, que a gente usa muito em andame, ou então a gente usa ele nos cestos aéreos. Esse daqui é um trava-queda, né? Já tá junto com o mosquetão lá na ponta. A gente já comentou aí atrás que o trava-queda ele serve para te engatar na linha de vida. Esse daqui é o mosquetão normal, né? Esse daqui é outro mosquetão, um pouquinho mais resistente, melhor. Esse é o freio 8, a gente usa bastante para fazer o resgate de pessoas, etc. Esse daqui é o terminal ICC, né? Ele é um dispositivo que serve para a gente engatar a linha de vida. Esse é um capacete, a gente não usa esse capacete, tá? Esse aqui é só um exemplo. Quem usa esse capacete normalmente é o pessoal que faz alpinismo, o pessoal que fica mais em cima, já dentro do tipo de atividade essencial nosso, porque o nosso tem que ser testado, tem o teste de elétrico. Esse daqui, gente, é o nosso capacete, tá? Parecido com esse que a gente usa. A gente usa o da MSA, da 3M, tá? O da MSA 3M também a gente usa para a gente fazer essas atividades. Essa daqui é uma luva de vaqueta, uma luva contra aderência de corte. Esses são os óculos, né? A gente tem outros óculos, a gente usa bastante o KY, né? Que é a marca de óculos que a gente usa, que é o quadradão. A gente usa bastante. Essa daqui é a maca para fazer o resgate das pessoas que precisam trabalhar em altura. Esse daqui é a polia, onde a gente faz tipo de freio, que é um sistema de ancoragem que facilita o resgate das pessoas. Esse daqui é a fita de ancoragem. A gente usa ela tanto no poste, praticamente engatando a nossa escada junto ao poste para poder fazer a atividade. Esse daqui é o agulhão, né? A gente tem um agulhão, ICC, gancho e fita ureca, que é para engatar no poste. Assim como é que o agulhão fica, né? Colocado dentro do poste para servir de linha de vida. Esse daqui é um gancho GO para montagem, funcionado para a linha de vida, para gente proteção de queda, né? A gente não usa esse tipo de material, só está mostrando aqui como é que é feito. Essa aqui é a fita ureca, a gente usa ela em campo, sim. Essa daqui que a gente amarra as nossas escadas e depois a linha de vida dela. Esse daqui é o terminal ICC, que eu já comentei, né? Esse aqui é sistema de Talabarte em Y, tá? Esse aqui a gente já comentei. A gente usa normalmente no cesto, tá? Normalmente existe um equipamento de resgate com uma mochila, tudo completa, onde tem um fio, onde tem um resgate, um alicate para amarrar e retirar nossos funcionários. Aqui é a foto do resgate, tá? Acima dessas fotos de resgate também a gente faz os nossos nós, ok? A gente faz nó por volta de vários tipos. A gente tem a volta da fiel, nó direito, nó pescador, nó 8, nó catal, nó carioca, nó corrente simples e duplo, amarração quadrada. Esse aqui é o nó
Noel a gente não usa muito, mas fica aí como exemplo. Esse daqui é o nó 8, a gente também, nó direito, desculpa. Também a gente usa bastante ele. Nó pescador também usamos. Nó 8 simples também usamos, né? Nó 8 duplo dificilmente a gente usa. Nó catatal a gente nunca usou. Nó carioca também a gente nunca usou, né? Nó corrente simples também não. Nó corrente dupla também não. Amarração quadrada, isso daqui também a gente não usa nessas atividades, tá? Isso daqui é só um exemplo de amarração para fazer ponto de ancoragem, tá? Plano de atendimento de emergência. Nós temos um plano de atendimento de emergência, onde as pessoas trabalham e tem o seu plano, tá? A elaboração do plano de atendimento de emergência pode ser dividida em 5 fases: levantamento e avaliação do risco, definição dos meios da intervenção, definição de um grupo de trabalho interno e externo, redigir os procedimentos e validação dos procedimentos de segurança, tá? São muitos os fatores que podem gerar um acidente, sendo mais frequente queda e choque elétrico, ok? Então, gente, a gente vai comentar daqui a pouco o nosso plano de atendimento à emergência. Depois a gente vai falar um pouco sobre a parte de primeiro socorro para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Esse trabalho aqui se encerra a primeira parte de trabalho em altura, que é a parte mais específica das nossas atividades. Lembrando que depois dessa parte teórica, nós iremos ter a parte prática, onde ele trabalha todo até o segundo módulo.